Vá dormir tranquilo. Se você tem realmente a fé na pessoa bendita de Jesus, com certeza você será alcançado ou alcançada pela sua graça e misericórdia. Eu quero nesse momento chamar a sua atenção para o texto que lemos nessa noite, do livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. O versículo 1 nos dá grande lição a respeito da fé, e o versículo 6 nos diz que é impossível agradar a Deus se não tivermos a fé nele, né? Aquele que se aproxima de Deus é preciso crer que ele exista. Eu quero nessa noite em especial falar com você a respeito da fé. Algo que todo mundo diz que tem. Raramente alguém vai negar que não tenha fé. Alguém vai dizer que não tenha fé. A maioria das pessoas costumam expressar a sua fé, dizer que tem fé. Alguns dizem que tem pouca, outros dizem que tem muito, mas raramente alguém nega que tenha fé. Aqueles que têm fé no remédio caseiro e por essa razão todas as doenças que tem, todas as enfermidades, todas as dores, tenta sanar com esses remédios que se faz em casa mesmo. Por isso que chama remédio caseiro. Alguém tem fé em algum doutor em especial. Chega em determinado hospital e pergunta logo quem é que está de plantão naquela noite. Se for o doutor que ele realmente já está acostumado a se consultar e acredita, tem fé que com ele ele pode passar o remédio que realmente precisa para que a sua doença, o seu problema possa ser curado. Há outras pessoas que têm fé em curandeiro, né? Quantas vezes, quantas famílias por aí se sente aflita, se sente com um problema e reúne alguém na casa e diz: vamos na casa de fulana para que ela possa estar rezando por mim. Então alguns têm fé em curandeiros, em pessoas que costumam rezar por determinado tipo de doença, por determinadas situações. E há aqueles que têm fé em determinado investimento. Diz: olha, eu não creio muito nisso, eu não acredito muito nisso, mas se investir nisso aqui, eu acredito que vai dar certo. Eu tenho fé se a pessoa investir nisso aqui. E aí faz uma sociedade com alguém ou sozinho e começa o seu investimento. Outros têm fé na fé, né? Muitas vezes acreditam em tudo, mesmo que desconfie de tudo. Mas diz: olha, o importante é ter fé. Se a pessoa tiver fé, as coisas dão certo. Então existe aquele que tem fé na fé. Essa é uma fé vazia, é uma fé sem sentido. Fé na fé não é fé, né? Mas, porém, o texto que nós lemos nessa noite, que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6, aponta para aquele a quem nós devemos ter fé. Está falando da fé naquele que devemos ter fé, que é em Deus. A nossa fé não deve estar nos remédios caseiros, a nossa fé não deve estar em determinado médico, a nossa fé não deve estar fundamentada em determinada pessoa que cura ou faz qualquer coisa, ou reza, ou faz alguma coisa dessa natureza. A nossa fé não deve ser uma fé em determinado negócio, mas a nossa fé deve ser uma fé em Deus, para que eu seja curado da minha enfermidade, para que eu tenha o meu problema resolvido, para que eu consiga viver bem e as minhas necessidades ser supridas, para que as coisas aconteçam de forma benéfica na minha vida. Eu tenho que ter fé em Deus, não nas coisas, não nas pessoas, mas fé em Deus. Eu não estou dizendo que você não acredite nas pessoas, não acredite em determinadas coisas, mas quando você tem fé em Deus, a sua visão em relação às coisas é diferente. Você sabe que o médico vai receitar o remédio para você, mas que
as coisas irão acontecer de bom e de bem em sua vida se estiver dentro da vontade de Deus. Porque se Deus não quiser, não existe remédio que possa curar a nossa enfermidade, não existe alegria que possa alentar o nosso coração, não existe negócio que possa nos dar uma melhor vida nesta vida. Mas somente a graça de Deus é que pode proporcionar tudo o que precisamos, tudo que temos necessidade e garantir que iremos viver realmente felizes nesta terra. Por isso, fé em Deus, porque foi Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Vale a pena ter fé em Deus, porque este Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra é o mesmo Deus que sustenta toda a criação. É o mesmo Deus que toda a criação está debaixo da sua ordem, da sua ordenança. Ele está no controle de todas as coisas. Por essa razão que Jesus disse que não há impossível para Deus, não há nada que Deus não possa fazer. E é por essa razão que a minha e a sua fé deve estar depositada na pessoa bendita do nosso Deus. É neste Deus que eu e você devemos crer. É neste Deus que eu e você devemos ter fé. Eu quero compartilhar com você 3 verdades a respeito da fé em Deus nesta noite. 3 verdades a respeito da fé em Deus e que eu percebo nos textos que acabamos de ler. A primeira delas é que a fé em Deus é ter fé na pessoa certa. Ter fé em Deus é ter fé na pessoa certa. Quando temos fé em Deus, temos a certeza que estamos depositando nossa fé naquele que pode todas as coisas, naquele que todas as coisas estão debaixo da sua vontade, estão submetidos à sua vontade. Nós temos fé naquele que apenas com a palavra desfaz todo o mal, aquele que apenas uma palavra muda a nossa situação, resolve o nosso problema, cura as nossas enfermidades, supre as nossas necessidades, nos tira do caos. Quando temos fé em Deus, temos a certeza que estamos tendo fé na pessoa certa. Essa é a primeira coisa que eu percebo nesse texto, que ter fé em Deus é ter fé na pessoa certa. Não esqueça, muitas vezes você já teve fé em remédios caseiros que não conseguiu resolver o seu problema. Você já teve fé em médicos que não conseguiu solucionar a sua causa. Você teve fé em pessoas que diziam que com um ramo na mão e com as palavras de reza ou oração poderia resolver o seu problema e não foram resolvidos. Tenha fé em Deus, porque Ele é a pessoa certa a qual nós devemos ter fé. E Ele pode sim resolver os nossos problemas. Ele pode sim curar as nossas enfermidades. É Ele que pode perdoar todos os nossos pecados. É Ele que pode agir soberanamente na nossa vida, tirando todo embaraço, mudando, transformando a nossa história. Fé em Deus é ter fé na pessoa certa. Em segundo lugar, ter fé em Deus é suficiente. Sabe, eu fico imaginando as pessoas que vivem em uma religião em que deve se apegar com muitos nomes, que deve recorrer a muitos nomes diante de muitas situações, pede a vários, quando apenas um é suficiente para resolver toda a nossa causa, para solucionar todos os nossos problemas, para curar todas as nossas enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ter fé em Deus é suficiente. Eu não preciso me apegar com isso ou com aquilo. Apenas tendo fé em Deus, eu encontro tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu tenho necessidade, tanto para o corpo como para a alma. Então, não só ter fé em Deus é ter fé na pessoa certa, como fé em Deus é suficiente. Ter fé em Deus é suficiente
para resolver todos os meus problemas, para solucionar todas as minhas causas. Mas em terceiro e último lugar, terceira e última verdade que eu encontro nesse texto é que ter fé em Deus me torna um verdadeiro cristão. Ter fé em Deus me torna um verdadeiro cristão. Então vamos, acompanhe comigo. Primeiro, ter fé em Deus é ter fé na pessoa certa. Segundo, ter fé em Deus é suficiente para resolver todas as minhas causas. E terceiro, ter fé em Deus me torna um verdadeiro cristão. Eu só posso me denominar cristão quando verdadeiramente eu tenho fé em Deus. Toda a minha vida está depositada em Deus, toda a minha confiança está em Deus, e a Ele eu entrego tudo o que eu sou e que eu tenho. Toda a minha vida será devotada a Ele. Só assim, com essa fé viva e eficaz em meu coração, na pessoa de Deus, eu me torno verdadeiramente um cristão. Eu não posso ter uma fé em Deus e ao mesmo tempo murmurar diante das situações. Eu não posso ter fé em Deus e ao mesmo tempo me desanimar diante da situação. Ou eu não posso ter fé em Deus, ao mesmo tempo que contrario a sua vontade e ando de contramão com a sua palavra, em contramão de sua palavra. Então, se eu não obedeço a palavra de Deus, isso é um sinal que realmente a minha fé não está depositada nele. Mas se eu me submeto à palavra de Deus, se eu obedeço a palavra de Deus, é porque verdadeiramente a minha fé está depositada em Deus. Eu quero concluir dizendo que não se engane. Você não precisa de muitas coisas para garantir uma vida próspera e triunfante. A única coisa que você precisa é ter fé em Deus. A minha recomendação para você é: tenha fé em Deus. Eu não sei qual a luta que você está passando, não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, nem tão poucas aflições no seu coração. Talvez você já tenha acreditado em muitas coisas, decepcionado também. Mas eu estou apresentando um aqui para você que com certeza não irá se decepcionar se você fizer conforme a sua palavra. Tenha fé em Deus, porque ter fé em Deus é ter fé na pessoa certa. Tenha fé em Deus, porque a fé em Deus é suficiente para todas as suas necessidades. Tenha fé em Deus, porque só assim você será um verdadeiro cristão. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Ore comigo nesse instante, mais uma vez. Bendito Deus e Pai de bondade, Senhor da glória, nós nos colocamos mais uma vez na Tua santa e gloriosa presença. E rogamos ao Senhor, Deus, pela nossa vida e pelo nosso coração. Somos tentados a acreditar em muitas coisas, a vivermos uma vida de superstições. Cremos até mesmo no poder da palavra, cremos nos augúrios, nas maldições, nas bugigangas, amuletos e tantas outras coisas que as pessoas inventam por não ter fé no Senhor, se apegam com muitas coisas. Nós somos tentados a nos apegar com essas coisas e acreditar que a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa vitória está nelas. Mas, meu Deus, nesta noite nós rogamos ao Senhor, incline o nosso coração para uma verdadeira fé. Não a fé na fé, mas uma fé em Ti. Porque ter fé no Senhor é ter fé na pessoa certa. Uma fé no Senhor, porque ter fé no Senhor é suficiente para todas as nossas necessidades. Uma fé no Senhor, porque ter fé no Senhor, ó Deus, revela que sou verdadeiramente cristão. E que se eu creio no Senhor, sei que todas as coisas estarão debaixo da Tua vontade. E tudo aquilo que me suceder será porque o Senhor irá permitir, mas nunca me deixará, porque mesmo em situações difíceis, continuarei a confiar no Senhor. Essa é a verdadeira fé, deve ser produzida em nosso coração. Sejam cada um dos nossos amados irmãos e amigos desta noite, em nome do Teu Filho Jesus.